Nesta semana, na novela Esmeralda, José Armando, pressionado pelos pais, namora Graziella, mas se apaixona por Esmeralda. Durante o rodeio, Crisanta descobre a verdadeira identidade de Esmeralda pelos brincos, e Graziella se apresenta como noiva de José Armando. Rodolfo reconhece Esmeralda e destrói a banquinha de limonada dela. No dia seguinte, Esmeralda e José Armando se beijam, enquanto o segredo sobre sua identidade é mantido. Já no capítulo seguinte, revelações sobre a troca de crianças e a paixão entre Graziella e Adrian vem à tona. Fique agora com o resumo semanal da semana que vem, de 1º a 5 de dezembro de 2025. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. José Armando revela que encomendou a serenata para Graziella. Ela o abraça e agradece. Graziella diz que gostou muito. Adrian segue cantando enquanto as mariachis tocam os instrumentos. Graziella diz a José Armando que quando viu Adrian cantando, ficou desconcertada. Graziella e José Armando se beijam. José diz a Graziella que pediu ao Adrian que cantasse porque ele canta melhor que ele. José pede que ela continue em repouso e que escute a serenata deitada na cama. José Armando a coloca na cama e sai. Graziella se levanta da cama e observa Adrian cantando. Na manhã seguinte, Dionísio pergunta sobre a serenata de ontem. Adrian diz que se saiu bem. Adrian fala que o Dr. José Armando encontrou no quarto de Graziella e ela estava feliz. Adrian pede autorização do pai para ir embora da casa grande. Fátima diz a Graziella que ela tem que estar muito linda para o aniversário. Graziella comenta que não tem graça se arrumar tanto para ficar deitada. Fátima diz que ela deve essa atenção à família e ao namorado, e para manter um homem apaixonado, ela tem que estar sempre bonita. Dionísio pergunta para onde Adrian quer ir. Ele diz que quer ir embora para a cidade grande e queria o consentimento do pai. Dionísio diz que quer saber o porquê da decisão dele. Adrian diz que não tem nada, mas relata que sabe fazer muitas coisas e que vai se virar. Dionísio diz que ele sabe fazer o que seu pai fazia, que foi o que o ensinou ali na fazenda. Dionísio pergunta o que ele fará na cidade grande, sendo que no campo é muito melhor. Dionísio relata que a cidade acabará com ele. Florzinha chora. Graziella recebe os parabéns no dia do seu aniversário. Branca parabeniza ela e dá um presente para ela. Na cabana, Esmeralda lava as mãos para comer. Florzinha comenta com Esmeralda que o Adrian quer ir embora para a cidade. Esmeralda fica surpresa. Flor diz que acha que Adrian quer ir embora dali por causa da Graziella. José Armando dá para Graziella seu presente. Ao abrir, Graziella vê que é seu anel e o elogia. Fátima fica surpresa. Jacinta, Branca e Crisanta também. José Armando coloca o anel no dedo da moça. Todos estão felizes. Flor diz a Esmeralda que seu pai está muito triste, pois sonhava em ver o Adrian como capataz da casa grande, e agora o Adrian quer ir embora. Esmeralda pergunta a Florzinha se ela acha que o Adrian gosta da Graziella. Flor diz que conhece seu irmão muito bem e acredita que sim. Ela conta que tem momentos que Adrian não suporta essa moça, mas há outros momentos que ele a elogia. Fátima afirma para Branca que José Armando e Graziella precisam se casar logo. Rodolfo chega e parabeniza Graziella. Rodolfo os comunica que recebeu uma notícia de surpresa e, pelo que parece, Adrian irá embora da casa grande. Florzinha comenta com Firmino que está muito triste porque Adrian irá embora para a capital. Ela avisa que já falou com Esmeralda. Firmino diz que Esmeralda o preocupa. Ele pede que Flor o ajude para que Esmeralda não pense mais no José Armando Penha Real. Flor diz que Esmeralda está apaixonada e não a escutará. Flor menciona que gosta muito de Esmeralda, mas às vezes não a entende, principalmente no motivo dela visitar tanto o Dr. Malavé. Flor diz que é estranho Dominga não permitir que digam para Esmeralda que o doutor é feio. Firmino diz que talvez seja porque Dominga foi a culpada pelo acidente e até acha que Dominga tem medo do Lúcio. Esmeralda diz a Lúcio que estava preocupada, pois o viu muito chateado e não gosta de ser causadora disso. Ela relata que ama José Armando e não pode evitar isso.
Esmeralda diz que não gosta de mentir para ele e prefere ser realista e verdadeira. Esmeralda fala o que sente por José Armando quando estão perto um do outro. Lúcio fica incomodado com o que Esmeralda diz e afirma que José Armando não a ama. Esmeralda diz que sabe disso, que José Armando ama sua namorada Graziella. Esmeralda comenta que José Armando foi até a capital comprar o anel de noivado para Graziella e também pediu ao Adrian para fazer uma serenata para ela. Esmeralda diz que, apesar de tudo, não odeia o José Armando e compreende que Graziella é a mulher certa para ele. Esmeralda abraça Lúcio. José Armando vai até Adrian, diz que ficou sabendo que ele vai embora e pergunta o motivo. Adrian diz que tem vontade de se aventurar. José Armando lamenta. Adrian diz que virá outro peão, que trabalhará igual ele. José Armando conta que Graziella adorou a serenata. Adrian diz que a serenata foi amando dele e fez o que ele pediu. José Armando também conta que ela adorou o anel de noivado e avisa que se casarão em alguns meses. José Armando diz a Adrian que espera que a partida dele não seja definitiva e que ele volte algum dia. Adrian diz a si mesmo que nunca voltará. Firmino é surpreendido pela visita de Lúcio Malavé no cemitério. Lúcio Malavé pede que Firmino não interfira no que não é da conta dele. Lúcio diz que ele não tem que ficar envenenando a cabeça de Esmeralda, pois a iludiu com diversas coisas. Firmino diz que só quis orientá-la, pois soube dos sentimentos dela por José Armando. Firmino se lembra de quando aconselhou Esmeralda em relação ao amor dela por José Armando. Firmino diz a Lúcio que o amor não é uma semente ruim, mas sim o princípio da vida que cada ser humano tem assim que nasce. Ele avisa que um homem jovem e uma mulher jovem que se sentem atraídos um pelo outro e que não seja possível já é bonito pelo simples fato de estarem apaixonados. Lúcio acha que manda na vida de Esmeralda, por ter salvo a vida dela no passado. Lúcio avisa que prefere ver Esmeralda morta do que nos braços de outro. Branca diz a Graziella que acha que é melhor o José Armando levá-la para o quarto. Graziella diz que já se sente melhor ali do que trancada no quarto. Crisanta diz que ela tem que se cuidar para que no dia do rodeio esteja melhor. Graziella diz que vai dar uma volta pela casa grande para tomar um ar fresco. Branca diz a Crisanta que José Armando não vai gostar nada de Graziella ficar andando por aí. Crisanta diz que é aniversário dela e ela deve estar louca para sair do quarto. Crisanta elogia o anel de Graziella para Branca. Branca se lembra dos brincos de Esmeralda e pergunta a Crisanta o que Dominga fez com a joia. Crisanta diz que certeza que vendeu. Dominga chega em casa e diz a Esmeralda que andou bastante para procurar limões. Esmeralda diz que Florzinha esteve ali e lhe avisou que o Adrian irá embora para a cidade grande. Dominga diz que deve ter acontecido alguma coisa séria para o rapaz decidir fazer isso. Dominga diz a Esmeralda que ela terá que vender limonada com ela no domingo. Dominga diz que Esmeralda é o chamariz para venderem bem a limonada. Esmeralda se preocupa e avisa que todos os Penha Real estarão lá. Dominga diz que será melhor assim, porque todos verão de uma vez os brincos de Esmeralda nela. Graziella chega ao estábulo e diz a Adrian que soube que ele irá embora. Ele confirma que sim. Ela pergunta se é por sua causa. Adrian diz que sim. Ela pergunta se ele está lhe odiando. Ele pergunta se ela sentiu ódio no beijo que a deu. Os dois quase se beijam. Graziella resiste e Adrian diz que fica fora de controle na fazenda, pois pensa nela o tempo todo. Ele diz que no início pensou que era raiva, mas descobriu que era amor. Ele reconhece seus sentimentos por ela. Graziella pede que ele não fale mais nada. Fátima acorda e procura por Graziella. Branca diz que ela saiu para dar uma volta. Fátima se estressa, pois a filha deveria estar de repouso. Branca diz que Graziella voltará sozinha depois. Adrian conta para Graziella que no dia que brigou com José Armando foi por ciúmes. E ontem cantou para ela com toda a sua alma, da mesma forma que a beijou naquela manhã. Adrian diz que vai ir embora, porque é um simples peão, que nem tem direito de olhar para ela. Graziella o segura e pede que ele não vá e que fique na fazenda por ela. Fátima pergunta a Inácio por Graziella.
Inácio sugere dela procurar pela filha nos estábulos. Adrian pergunta por que Graziella está pedindo para ele ficar e se tem algo a oferecê-lo. Graziella diz que não tem nada, mas que se sentiria muito mal se por sua culpa ele fosse embora do lugar onde nasceu. Adrian diz que não aguenta suportar essas coisas que o machucam. Graziella quase confessa o que sente por ele. Inácio aparece e quase flagra os dois se beijando. Ele avisa a Graziella que a mãe dela está a procurando. Graziella sai. Inácio aconselha a Adrian, dizendo que Graziella está num nível muito alto e que será uma mulher impossível para ele. Fátima comenta com Branca e Crisanta que Graziella lhe chateou muito, sumindo o dia todo. Graziella volta e recebe as reclamações da mãe. Graziella a chama de exagerada e diz que saiu só por um instante e foi ao estábulo ver a égua. Graziella relata que assim que se recuperar, vai continuar aprendendo a montar. Fátima pede que ela pare de falar besteira e a chama para ir para o quarto. Firmino conta para Dominga que conversou com Malavé sobre Esmeralda e fica preocupado, pois esse homem fala dela como se ela fosse propriedade dele. Dominga diz que desde que a viu pela primeira vez, esse diabo se prendeu a ela. Ela conta que o Dr. Malavé curou uma dor que as ervas não haviam curado. Firmino diz que por ter salvo a vida de Esmeralda, Malavé acha que é dono dela. Firmino diz que se Esmeralda soubesse o quão esse homem é horrível, se afastaria dele. Firmino pede que Dominga diga isso a Esmeralda. Dominga diz que não podem falar nada, pois esse homem ficaria maluco e seria capaz de matar eles dois. Dominga diz que Lúcio Malavé não terá Esmeralda e sabe bem o que diz. Esmeralda anda pelo campo. José Armando a encontra e pergunta para onde ela vai. Ela diz que está indo para casa. Ele chama ela para levá-la no seu cavalo. Ela não aceita. Ele insiste e ela acaba aceitando. José Armando a coloca no cavalo e os dois vão juntos. José Armando chega à casa de Esmeralda e a leva. Rodolfo diz a Graziella que soube que ela saiu e merece uma bronca pelo que fez, mas não dirá nada por hoje ser aniversário dela. Rodolfo conta para Branca que conversou com Dionísio e ele disse que Adrian realmente irá embora. José Armando entra na cabana de Esmeralda com ela. Ela pede que ele deixe sua bolsa na mesa. Em seguida, o agradece pela carona e diz que se ele quiser, já pode ir embora. José Armando fica olhando para ela. Ele diz que não sabe o que acontece com ela, mas não cansa de admirá-la. Dominga chega em casa e vê um cavalo. Branca pede que Rodolfo fale com Adrian para ele ficar ali. Rodolfo diz que de jeito nenhum, e isso servirá de lição para o Adrian dar valor ao que tem ali. José Armando quase beija Esmeralda, mas Dominga chega e o surpreende. Dominga diz que as coisas voltaram ao lugar. O destino é justiceiro, e ele guiou os passos de José Armando até ali. Inácio diz a Adrian que soube que ele irá embora da casa grande. Inácio lamenta. Inácio diz que o Dionísio perguntou se ele poderia ficar no lugar dele. Inácio pergunta se Adrian pensou bem, porque se ele for embora, ficará com a vaga dele. Inácio aconselha a Adrian a pensar bem e esperar um pouco. José Armando diz a Esmeralda que conheceu Dominga em sua casa e seu pai os apresentou. Esmeralda fica passada. Dominga diz que desde que Esmeralda nasceu, ela fica aos seus cuidados e é como sua filha. Dominga fala como Esmeralda era quando bebê. José Armando sorri e acha a história de Esmeralda encantadora. Dominga diz a José Armando que ele e Esmeralda nasceram no mesmo dia e só tiveram poucas horas de diferença. Dominga fala que foi numa noite de tempestade, quando o céu parecia que iria desmoronar. As montanhas estavam negras, como a consciência de um criminoso, e o vento era muito forte, como se estivessem soltas todas as almas do purgatório. Ela conta que naquela noite a vida de um ser fugiu de suas mãos e aconteceu o que aconteceu. Ela conta que no seu barraco nasceu uma criança e na casa grande dos patrões outra criança. Ela diz que uma criança teve tudo: riqueza, conforto, abundância, um pai e uma mãe. E a outra viveu na simplicidade, com um teto de palha para se abrigar e uns trapos para se vestir, além de sua companhia. Dominga sai. José Armando pergunta a Esmeralda por que Dominga falou dessa forma. Esmeralda pede que ele não ligue, pois Dominga é sempre assim e diz coisas sem sentido, além de inventar histórias.
José Armando diz que ela disse que nasceram na mesma noite. Esmeralda diz que isso deve ser verdade. Esmeralda diz que há uma grande diferença entre eles. José Armando diz que uma coisa os une muito, que é mais forte que tudo. Ela avisa que ele se casará em breve. José pergunta se podem ser amigos. Esmeralda pergunta se ele acha que sim. Em seguida, ela dá adeus a ele. Ele segura a mão dela e a coloca sobre seu peito, pedindo que ela vá até a gruta da cascata amanhã, pois estará a esperando. Dionísio fala com Rodolfo. Rodolfo pergunta se ele acha que Nácio pode ocupar a vaga do Adrian. Dionísio diz que Nácio tem condições e conhece o funcionamento da fazenda. Rodolfo deixa a decisão nas mãos de Dionísio. Adrian chega e pede que não coloque ninguém no seu lugar, avisando que permanecerá na casa grande. Graziella segue de cama, mas não sente mais dor. José Armando diz que ela está sob efeito do analgésico, mas o tornozelo dela doerá um pouquinho mais tarde. Branca e Fátima os deixam a sós. José Armando acaricia Graziella, mas pensa em Esmeralda no lugar dela. José Armando fica com seus pensamentos confusos. Ele não entende porque pediu para Esmeralda ir à Gruta da Cascata, pois esses encontros são perigosos para eles. José Armando pensa em não ir ao encontro de Esmeralda e quer deixá-la esperando. O intuito dele é fazer com que Esmeralda se decepcione com ele, para que assim o esqueça. Esmeralda está pensando no que José Armando lhe disse sobre ir na Gruta da Cascata amanhã. Esmeralda não sabe o que fazer e pede um sinal para Santinha, pois não quer se iludir e nem sofrer tanto. Esmeralda está amando José Armando e sente alegria de tê-lo por perto. Por causa disso, Esmeralda conclui que não irá à cascata encontrar seu grande amor. Adrian pede perdão a Rodolfo. Rodolfo acha uma palhaçada o que Adrian fez, pois ele fica com essas dizendo que vai embora e agora não vai. Adrian pede desculpas novamente. Rodolfo diz que isso não resolve as coisas. Rodolfo acha que aconteceu alguma coisa para ele ter decidido ficar. Ele confirma, mas afirma que é problema seu. Dionísio também pede perdão ao patrão e pede uma nova oportunidade para o seu filho Adrian, pois fará ele se endireitar de novo. Rodolfo aceita e permite que Adrian fique. José Armando diz ao pai que vai ir à cidade comprar um remédio para Graziella, pois o tornozelo dela está inflamado, novamente. Adrian diz que pode ir à cidade comprar os remédios e pede que José Armando fique cuidando de Graziella. Dionísio diz a Rodolfo que está muito agradecido por ele ter dado uma nova chance ao Adrian. Rodolfo diz a José Armando que Adrian não vai mais ir embora e se arrependeu de partir. José Armando estranha e afirma que Adrian parecia muito decidido. Rodolfo diz que cedo ou tarde descobrirão o motivo de Adrian ter ficado. Fátima explica para José Armando que Graziella saiu mais cedo para ver a égua no estábulo. Crisanta chega e diz que Adrian Lucero chegou. Adrian entra no quarto de Graziella e a vê. Ele entrega os remédios para José Armando. Graziella sorri para Adrian. Fátima agradece ao Adrian e pede que ele se retire. Tula pergunta a Jacinta o que houve com o filho do Dionísio. Jacinta diz que ele não vai mais ir embora. Tula relata que esse rapaz é muito estranho. Jacinta diz que ele só se faz de sonso e acredita que ele está aprontando, isso sim. Tula pede ajuda de Jacinta. Adrian comenta com Inácio que foi muito difícil pedir para voltar de novo. Inácio diz que os homens não fogem, muito menos por causa de uma mulher. Adrian diz que ama Graziella e nunca tinha amado assim, e ela pediu para ele ficar, e decidiu ficar para lutar por ela. Esmeralda pergunta a Dominga se é verdade que ela e José Armando nasceram no mesmo dia, ou se ela inventou essa história. Dominga confirma que é verdade. Curiosa, Esmeralda pede mais detalhes. Dominga diz a Esmeralda que o José Armando nasceu primeiro. Ela explica que no dia do parto de Branca estava acontecendo uma forte tempestade, a qual ninguém tinha coragem de sair dali. Ela fala que ficou muito chateada quando aquela mulher morreu no parto. Dominga relata que recebeu um recado de que precisavam de sua ajuda na casa grande para atender Branca e saiu debaixo dos raios para atendê-la. Esmeralda estranha e questiona Dominga, pois ela disse que José Armando nasceu primeiro. Dominga quase é descoberta. Dominga diz a Esmeralda que esqueceu de algumas coisas e não sabe o que diz.
Dominga diz que Esmeralda nasceu primeiro. Esmeralda diz que tudo foi uma coincidência grande dela e de José Armando terem nascido no mesmo dia, e de Dominga ter ajudado os dois a nascerem. Dominga diz que os patrões Penha Real devem muito a ela, e nem o Rodolfo sabe do parto. Esmeralda diz que às vezes não consegue entendê-la, mas o que ela disse é muito lindo, pois José Armando falou que se sente unido à sua vida. Inácio diz a Adrian que ele está brincando com fogo e não se dará bem nisso. Adrian diz que não se importa em assumir o risco e ressalta que nunca tinha estado perto de uma mulher fina, educada e delicada como Graziella. Ele diz que daria sua vida para ter o carinho dela. Inácio pede que ele tenha muito cuidado, pois talvez o sentimento só exista de um lado e ela não o ame. Ele diz que Graziella o procurou e pediu para ele continuar ali. Graziella ganhou um bolo de aniversário em nome de todos da casa. Graziella faz um pedido e apaga as velas do seu bolo. Crisanta parte o bolo. Rodolfo diz que esses bolos da Tula são deliciosos. Graziella vai comer um pedaço de bolo com um copo de leite. Adrian canta e toca violão. Rodolfo escuta. Branca diz que Adrian canta com muito sentimento. Graziella sorri. Esmeralda está quase dormindo. Ela se pergunta por que não nasceu rica e numa família importante, pois talvez assim o José Armando a amasse. José Armando vai lá fora e parabeniza Adrian por cantar tão bem. Adrian pergunta por Graziella. Ele diz que ela já está muito melhor e agradece por Adrian ter comprado os remédios. José Armando diz que soube que ele não vai mais ir embora e o agradece. José Armando diz que assim que terminar a festa do rodeio, irá embora para a capital com sua família. Adrian fica surpreso. José Armando pergunta se ele sabe o que é fugir de uma coisa que se ama. Ele confessa que está fazendo isso. No dia seguinte, Esmeralda anda pela estrada e está com o pensamento fixo de não ir à gruta da cascata. Florzinha revela a Esmeralda que seu irmão não vai mais ir embora. Esmeralda fica feliz. Flor pergunta se ela irá hoje à gruta. Esmeralda diz que hoje não irá. José Armando acha que Esmeralda pensará mal dele se ele não for ao encontro dela na cascata, mas crê que é melhor assim. Branca comunica a José Armando que Graziella acordou bem disposta, e a melhora foi notável. Branca pergunta se ele já a viu. José Armando diz que não, e que não pretende. José Armando pensa em Esmeralda. José Armando decide sair. Lúcio Malavé aparece na casa de Dominga de surpresa e pergunta por Esmeralda. Dominga diz que não sabe dela. Lúcio pede que ela não descuide de Esmeralda. Dominga diz que Esmeralda é livre e não irá aprisioná-la. Lúcio diz que é o destino de Esmeralda. Dominga diz que Esmeralda já não é uma menina e não pode impedi-la de fazer o que quer. Lúcio diz que não quer que Esmeralda se aproxime dos Penha Real e revela que já descobriu que José Armando está rondando ela. O velho decide vigiar Esmeralda. Florzinha diz a Esmeralda que o Firmino está muito preocupado com ela e pediu para ela convencê-la dela não ver mais o José Armando, pois ela pode sofrer muito. Florzinha diz que o melhor seria os patrões irem embora para a casa da capital, pois assim ficariam em paz. Florzinha avisa Esmeralda que vem vindo alguém aí. Lúcio surpreende Esmeralda e se aproxima dela. Lúcio pergunta se ela estava esperando pelo José Armando e se ficou de se encontrar com ele. Florzinha diz que estava dizendo a Esmeralda que o José Armando os convidou para o rodeio e só avisou ela. Lúcio diz a Esmeralda que ficou preocupado por ela não ter ido à sua casa. Esmeralda diz que percebeu ele muito agressivo com ela e por isso decidiu se afastar. Ele pede desculpas e afirma que se sente mal e está nervoso e que seu único consolo é vê-la. Ele pede que ela prometa que irá à sua casa. Ela confirma que irá sim. Esmeralda decide ir para casa e pede que Florzinha lhe acompanhe. Lúcio sai. Florzinha diz a Esmeralda que não compreende como ela consegue visitar esse homem tão desagradável. Esmeralda diz que com ela o Lúcio é muito bom e vive sozinho e só conversa com Joana e ela. Florzinha diz que Joana é uma bruxa solteirona e ela sim faz um belo par com o Lúcio. Branca vai até o quarto de Graziella fazer companhia para ela e avisa que José Armando teve que sair. Fátima se chateia e diz que José Armando não devia abandonar Graziella. Graziella diz que não se sente abandonada. José Armando vai até a gruta da cascata para esperar por Esmeralda.
Graziela lamenta e comenta com Branca e Fátima que se tornou uma péssima companhia para José Armando por ficar deitada naquela cama. Graziela diz que quer continuar aprendendo a montar e pedirá ao José Armando para ensiná-la, já que o Adrian irá embora. Branca revela que Adrian não irá mais embora e que decidiu ficar. Esmeralda volta para casa. Dominga diz que Lúcio Malavé veio procurá-la. Dominga diz que adoraria que o Lúcio fosse embora da cidade para outro lugar. Dominga diz que vai sair para levar umas ervas para a mulher do Facundo. Esmeralda senta na cadeira e fica pensativa. Ela crê que José Armando já deve estar a esperando na gruta. José Armando sorri, enquanto ouve o som dos pássaros, da cachoeira e se lembra de momentos lindos com Esmeralda. Esmeralda está decidida a não ir à gruta. Dionísio vê Adrian preparando os ferros. Ele diz que depois irá ver o gado. José Armando espera por Esmeralda por um bom tempo, mas decide sair ao ver que ela não chegou. Quando sobe e vai a caminho do seu cavalo, ele vê Esmeralda chegando. Ele percebe que ela está parada, acariciando seu cavalo. Esmeralda vai ao encontro do seu grande amor. Ele toca nas mãos dela. Esmeralda diz que não iria vir. José Armando diz que também não. Ele leva a moça até a cachoeira para se sentarem. Em seguida, a beija apaixonadamente. Esmeralda diz que não deviam fazer isso. Ele pergunta se ela não sente o mesmo que ele. Ela diz que sim, mas que isso não pode ser. José Armando diz que não pode deixar de vê-la, pois o que sente por ela é mais forte que ele, a ama e precisa dela. Eles se beijam e trocam carinhos novamente. Esmeralda pede que ele a deixe. Ele volta a beijá-la com o mais puro e doce do seu grande amor. José Armando diz que é inútil fugirem e esconderem seus sentimentos. Esmeralda diz que não vale nada e é uma moça pobre do campo. Ele diz que não se importa com isso e que a ama. Esmeralda diz que o amor deles é impossível e que há muita coisa que os separam. José Armando pede que ela confie nele. A avisa que se sente muito confuso e que sua vida é muito fácil, sem problemas e sem paixões. Mas agora que a encontrou, seu mundo está desmoronando e surgiram inquietações que nunca sentiu antes. Esmeralda pede que ele deixe que ela o conheça. Esmeralda toca no rosto dele. Ele diz que é bom demais sentir a pele e as mãos dela. José Armando pede que ela permita que continue a vendo. Esmeralda diz: sim, meu amor. José Armando diz que está louco de amor por ela. Eles voltam a se beijar. Dionísio pergunta a Adrian por que ele iria embora da casa grande. Adrian diz que ficou e pede que o pai não pense mais nisso. Ele avisa que vai caprichar no seu trabalho. José Armando volta para casa. Ele se encontra com Fátima e ela reclama por ele ter abandonado Graziela. José Armando diz que vai tomar um banho antes de falar com Graziela. Fátima avisa Rodolfo e Branca que José Armando só chegou agora, depois de ter ficado a manhã toda fora. Rodolfo diz que ele deve ter corrido pelas terras e adora as terras deles. Crisanta diz a Rodolfo que um tal de Ofélio Terraça está o procurando. Rodolfo pede que Crisanta o mande para o seu escritório para conversarem. Ofélio fala com Rodolfo e pergunta se ele não se lembra mais dele. Ofélio diz que fez um favor para ele uma vez e é hora dele pagá-lo. Ofélio diz que naquela vez que andavam pelos currais e os touros vieram para cima dele, o salvou. Rodolfo diz que ele salvou sua vida e o deu uma boa recompensa na época. Ofélio diz que gostaria de oferecer seus serviços, pois soube que o rodeio está próximo. Rodolfo diz que já contratou os peões suficientes, mas pede que ele fale com Dionísio e peça para arrumar um trabalho para ele. Adrian está mais animado. Crisanta percebe que ontem ele ficou cantando até altas horas. E diz que quando ele começou a cantar, estavam partindo o bolo da Graziela. Crisanta percebe que ele está interessado em Graziela. José Armando vai com Graziela, falar com ela. Ele diz que saiu para dar uma volta. Graziela diz que quer voltar a sair para aprender a montar. José Armando diz que se ela continuar mantendo repouso, depois de amanhã poderá voltar à vida normal. Ela fica feliz.
Ela o elogia e percebe ele sério e preocupado. José Armando desconversa. Ela o chama e o beija. Graziela pergunta se ele não quer seus beijos. Ele diz que está se sentindo mal e vai deitar um pouco. Esmeralda avisa Dominga que o José Armando a ama demais e parece até mentira que ele goste tanto dela. Ela conta que José Armando lhe disse muitas coisas bonitas e pediu para continuarem se encontrando e para ela confiar nele. Ela diz que ele lhe abraçou e lhe beijou. Dominga pergunta se ele vai se casar com ela. Esmeralda diz que não sabe, mas que José Armando a ama e isso vale. Esmeralda diz que José Armando quer continuar lhe vendo. Dominga pede que ela apenas se comporte como uma jovem honrada. Esmeralda diz que ficou com vergonha de ficar com um homem que tem outra mulher. Dominga diz que essa moça sempre teve tudo. Já Esmeralda, desde sempre, foi pobre e desamparada, e é justo Deus ajeitar o que os outros desajeitaram. Dominga diz que se a felicidade está aparecendo para Esmeralda, pede que ela a agarre. Esmeralda diz que se sente como uma ladra. Dominga pede que ela não se sinta assim e que aproveite sem preocupação o carinho e amor que receberá, mas que guarde segredo sobre o amor, pois ninguém deve saber, muito menos o doutor Malavé. Esmeralda diz que já disse a ele que ama o José Armando, mas que não sentia esperanças. Dominga pede que Esmeralda não diga mais nada do que sente ao Lúcio Malavé. Dominga pede que Esmeralda reze para que a protejam, para que esse amor não seja descoberto. Inácio percebe Adrian tranquilo demais. Adrian diz que não está tanto, pois não conseguiu ver Graziela. Adrian diz que vai tentar ver Graziela pela janela. Inácio diz que ele pode se dar mal. Adrian decide correr o risco. Demônio Malavé estressa ao saber que Esmeralda venderá limonadas com Dominga, próximo ao povo da Casa Grande. Ele oferece dinheiro para Esmeralda, em troca dela não se expor a essa gente da Casa Grande. Esmeralda diz que prefere ganhar o dinheiro honradamente com seu trabalho. O desgraçado horroroso a menospreza, dizendo que é natural. Ela se sente carente pelo José Armando, já que poucos homens se apaixonam por uma cega, e o que mais podem sentir por ela é pena e compaixão. Esmeralda fica triste e pede que ele pare, pois está lhe magoando. José Armando diz a Branca que esteve pensando em muitas coisas e decidiu que ficará na fazenda. Branca diz que ele tem muitas coisas paradas na capital, que precisa dar continuidade. José Armando revela à mãe que está apaixonado por Esmeralda. Em choque, Branca pergunta se José Armando está maluco, pois isso não pode ser. Branca pergunta o que acontecerá com a Graziela. José Armando diz que não tem outra saída. Branca diz que ele acabou de dar o anel de noivado e sempre deram como certo que ele e Graziela se casariam. José Armando diz à mãe que foi eles que planejaram tudo isso, desde que ele e Graziela nasceram. Branca intercede para o filho continuar com Graziela. Ele afirma que tem um grande carinho por ela, mas não é amor. Ele confessa que a única mulher que despertou o sentimento de amor nele foi a Esmeralda. Adrian fica andando pra lá e pra cá na janela do quarto de Graziela. Adrian joga uma pedra na janela e Graziela ouve o barulho. Graziela se levanta e vai até a janela ver o que é. Ela percebe que é o Adrian e veste sua blusa. Em seguida, ela abre a janela e o vê. Ele pergunta como ela está. Ela diz que está melhor e com o remédio que ele trouxe, melhorou muito. Ele diz que estava muito preocupado com ela e queria vê-la. Ele confessa que decidiu ficar na Casa Grande por causa dela. Adrian dá uma flor para Graziela. Ela aceita. Ele diz que aquilo é para acompanhá-la nos sonhos. Graziela agradece e vai dormir. Branca diz a José Armando que maldita foi a hora em que Esmeralda apareceu para se meter entre ele e Graziela. José Armando diz que se não tivesse sido Esmeralda, teria sido outra mulher. José Armando pergunta por que a mãe não gosta da Esmeralda e se é por ela ser uma moça do campo e cega. Branca diz que não é isso e explica que Esmeralda não é do nível dele e que as diferenças pesam. José Armando diz que se a mãe conhecesse Esmeralda bem, não se importaria com nada disso, como ele não se importa. José Armando afirma que não renunciará a Esmeralda. Branca acredita que Graziela sofrerá muito quando souber que ele a trocou por outra. José Armando diz que não acredita que Graziela o ame tanto.
Ele diz que o relacionamento deles foi uma continuação de suas brincadeiras de criança. Branca pede que ele não se submeta a fazer isso e fala que o pai dele jamais permitirá que ele rompa o compromisso com Graziella para ficar com a Esmeralda. José Armando diz que sempre respeitou seu pai, mas agora passará por cima da vontade dele se for necessário. José Armando ainda diz que Esmeralda é o amor da sua vida. Na manhã seguinte, algumas camponesas montam suas barraquinhas, próximas do local onde acontecerá a festa. Crisanta vai até Branca, chamá-la para a festa. Branca revela a Crisanta que o José Armando não quer se casar com a Graziella, porque está gostando de outra. Branca revela que José Armando está apaixonado por Esmeralda. Crisanta diz que isso é loucura e que precisam fazer José Armando recapacitar. Branca diz que o Rodolfo é muito impulsivo e pode acontecer uma tragédia. Graziella já consegue caminhar melhor. Fátima acha que ela ainda está com dor. Graziella afirma que já consegue andar melhor e só sente uma sensação estranha. Rodolfo vai ao quarto da sobrinha e vê que ela já anda muito bem. Fátima diz que Graziella não quer perder o rodeio por nada. Rodolfo diz que irão de caminhonete até a praça. Melésio vai à cabana de Esmeralda e Dominga. Ele vê o tanto de limão que há ali. Dominga está preparando as limonadas para vender em sua barraquinha. Melésio diz que quer tomar uma limonada gostosa e gelada. Dominga pede que Melésio tome conta de Esmeralda e que a ajude em tudo na venda. Ele diz que a ajudará em tudo que ela precisar. Dominga diz a Esmeralda que vai colocar os brincos de Esmeralda nela e diz que ela tem que estar muito linda e todos precisam perceber a beleza dela. Adrian comenta com o pai que não gosta daquele tal de Ofélio. Dionísio diz que também não, mas que o patrão pediu para dar trabalho a ele. Esmeralda monta sua barraquinha de limonada com a ajuda de Melésio. Outras pessoas estão com suas barraquinhas montadas também. Branca, Rodolfo, Graziella e Fátima chegam ao povoado para a festa. Rodolfo sai à procura de José Armando e passa perto de Esmeralda. Florzinha cumprimenta a Esmeralda e diz que fez umas tortinhas de queijo e pede que ela deixe sua barraca perto da sua. Esmeralda prefere ficar onde está. Flor diz que o seu José Armando está na festa e está muito gato. Adrian chega até o pessoal da fazenda e os cumprimenta. Ele se oferece de ajudar Graziella. Fátima diz que não será necessário e que Rodolfo foi buscar José Armando para ajudá-la. Graziella aceita a ajuda de Adrian. Adrian a segura no colo e a leva. Joana comenta com o Lúcio Malavé que a cidade está deserta e que todos foram para a festa dos Penha Real. Joana diz que Esmeralda foi para lá vender limonada. Lúcio diz que não é besta e sabe que isso é apenas uma desculpa de Esmeralda para se encontrar com José Armando. Joana confirma e diz que sente pena de Esmeralda, pois ela nunca tinha encontrado um homem como José Armando. Joana elogia José Armando e diz que entende Esmeralda se sentir atraída por ele. Lúcio pede que Joana deixe a comida e vá embora de uma vez. Joana diz que gosta de fazer companhia para ele. Ele a manda embora de sua casa. Graziella e os demais membros da família Penha Real e todos os outros que moram na cidade assistem ao rodeio, ali, nas terras dos Penha Real. Esmeralda segue vendendo limonada em sua barraca. Ela não foi ao desfile ainda. Melésio assiste ao desfile e fica impressionado com o touro. Melésio conta para Esmeralda que viu uns touros enormes com os chifres grandes e o Adrian montará num grande e tem medo dele morrer. Esmeralda diz que o Adrian é um bom peão e não acontecerá nada com ele. Melésio diz que irá assistir ao desfile e já volta. José Armando chega até Esmeralda e diz que ela é muito linda, que só de vê-la já sente sede. O desfile segue acontecendo nas terras dos Penha Real e a população se diverte assistindo ao evento. José Armando elogia a beleza da Preciosa. Esmeralda pede que ele vá embora, pois vão acabar vendo eles.
Esmeralda serve um copo para José Armando e dá para ele beber. José Armando apaga e acaricia a mão dela. Esmeralda pede que ele a solte e que vá. Fátima vê José Armando acariciando a mão de Esmeralda e muito próximo dela, e fica incomodada. José Armando diz a Esmeralda que já vai ir e pergunta se podem se encontrar amanhã na gruta na mesma hora. Ele a beija e sai em seguida. Fátima retorna às escadarias e chama Branca para conversarem. Adrian participa do rodeio e corre em cima de um touro. Graziella o assiste com alegria. Fátima diz a Branca que o José Armando está conversando carinhosamente com uma jovenzinha e tocava com muita intimidade nas mãos dela. Crisanta pede que Branca e Fátima fiquem com Rodolfo. Fátima diz a Branca que sente que a moça que estava com José Armando era a Esmeralda, que é muito linda, mas nada indica que ela está mal da cabeça. A festa segue acontecendo e o pessoal se diverte muito. Graziella está muito feliz pela pontuação de Adrian. Crisanta diz a José Armando que ele não ficou com a esposa em nenhum momento do dia. Ele diz que não teve tempo. Crisanta diz que só veio para procurá-lo. Ele diz que depois ficará com eles. Florzinha vai até Esmeralda e pergunta quanto que ela vendeu. Ela diz que quase nada. Flor diz que fez muitas tortinhas e espera conseguir vender todas. Dominga se pergunta se os Penha Real já viram Esmeralda com os brincos da joia do mesmo nome. Dominga quer que tudo seja descoberto, pois Esmeralda merece uma vida melhor, depois de tudo que sofreu. Florzinha diz a Esmeralda que se ela quiser, pode dar uma tortinha para ela. Florzinha vê Crisanta e pergunta se ela quer umas tortas de requeijão. Crisanta agradece e fala que quer comprar uma bebida para tomar. Florzinha diz que sua amiga Esmeralda está vendendo limonada. Esmeralda decide servir limonada para Crisanta. Crisanta vê Esmeralda com os brincos e fica chocada. Crisanta pergunta quem a deu os brincos. Esmeralda diz que lhe deram de presente. Crisanta pergunta como ela conseguiu eles. Esmeralda diz que ganhou da mulher que lhe criou, a Dominga. Crisanta entra em choque. Ela pergunta quem eram os pais de Esmeralda. Esmeralda diz que eram os trabalhadores da Casa Grande, que morreram há muito tempo. Ela revela que sua mãe morreu assim que ela nasceu. Firmino toma um café com Dominga. Ele fica sabendo que Esmeralda foi vender limonada no rodeio. Firmino diz que será muito penoso para Esmeralda ver o José Armando e a família Penha Real. Firmino diz que Esmeralda está sofrendo por um amor impossível. Dominga diz que nada nessa vida é impossível. Crisanta chora e se emociona. Esmeralda tenta acalmá-la. Esmeralda pede que ela fique ali com ela. Crisanta agradece. Crisanta diz que já se sente bem melhor. Crisanta elogia Esmeralda e diz que ela é linda como a joia. Rodolfo elogia Adria na cavalgada. Crisanta volta para a escadaria devastada. Graziella se cansa e decide mexer as pernas um pouco. Fátima percebe que José Armando ainda não apareceu. Crisanta diz a Branca que precisam ir embora. Crisanta pensa. Firmino se despede de Dominga e diz que espera que Esmeralda não demore para voltar. Fátima mostra Esmeralda para Graziella. Graziella diz que aquela é a tonta que sujou sua blusa no outro dia. Fátima comenta que José Armando estava grudado na Esmeralda e até parou para conversar com ela. José Armando volta à barraca de Esmeralda. Adrian também pede um copo de limonada. José Armando pede outro copo. Adrian ajuda Esmeralda a servir os copos. Graziella nota que Esmeralda está bem próxima de José Armando. Fátima enche a cabeça de Graziella de intrigas e a envenena. José Armando diz a Esmeralda que tinha a ideia de voltar para a cidade assim que terminasse o rodeio, mas já não pretende ir. Ele diz que só irá para a cidade se puder levá-la. Ela diz que há muitas diferenças entre eles. Graziella se junta a José Armando. Ele tenta se afastar dela, mas Graziella continua ali. Graziella pede que José Armando lhe apresente a vendedora. Graziella conta que ela e José Armando vão se casar em 2 meses e vão ir para a capital. Graziella diz a Esmeralda que ela é uma simples caipira, que não deve saber nada dos patrões. José Armando chama a atenção de Graziella. Graziella diz que os brincos de Esmeralda que ela está usando destoam da beleza dela. Graziella critica a Esmeralda e a menospreza, dizendo que ela se veste mal, brega e é ridícula.
José Armando tira Graziela dali, furioso. Esmeralda começa a chorar. Florzinha pede que ela não ligue. Esmeralda diz que é verdade o que Graziela disse. Graziela volta até a mãe. Fátima, Branca e Crisanta decidem ir para casa. Adrian observa de longe Graziela indo embora. Esmeralda diz a Florzinha que o que mais lhe machuca é que José Armando garantiu que não iria embora e percebeu que não é verdade. Flor diz que talvez José Armando fique e não tenha dito a Graziela isso. Esmeralda diz que não vai ficar se enganando mais. Ela diz que pelo menos o que aconteceu entre ela e José Armando foi muito bonito. Graziela se confunde com seus pensamentos e não sabe se ama Adrian. Ela também não sabe se gosta de José Armando mesmo, pois ele é seu namorado desde criança e não quer decepcionar sua mãe, e nem os seus tios. Graziela acha que José Armando se sentiu atraído por Esmeralda por ela ter se afastado dele. Graziela, ainda assim, quer lutar por José Armando. Dionísio oferece pagar uma limonada para Rodolfo. Os dois se aproximam da barraca de Esmeralda e Florzinha. Rodolfo se estressa ao ver Esmeralda ali. Dionísio diz que Esmeralda é pobre e precisa ganhar dinheiro. Rodolfo se aproxima mais de Esmeralda e discute com ela, dizendo que disse para ela que não queria vê-la ali mais nas suas propriedades. Esmeralda diz que lhe mandaram vir ali. Rodolfo, canalha dos infernos, quebra o balde de vidro de limonada de Esmeralda e destrói a barraquinha dela. Ele pede que ela desapareça dali e que não volte nunca mais. Esmeralda fica muito chateada e em choque. Começa a chorar e sai correndo desesperada. Dominga pensa que está acontecendo tudo de bom com Esmeralda nesse momento, mas é surpreendida pela chegada da moça. Esmeralda chega à cabana aos prantos e avisa Dominga que o Rodolfo lhe expulsou de lá. A moça segue chorando. Esmeralda diz que tirou os brincos e colocou nas suas mãos. Dominga se irrita. Esmeralda pede que ela a deixe. Esmeralda conta que nunca tinha sofrido tanto e nem passado tanta vergonha e humilhação assim. Ela pede que Dominga lhe deixe chorar. Dominga não aguenta ver a moça sofrer tanto. José Armando diz à mãe que Graziela se comportou muito mal com Esmeralda e agiu com crueldade. Branca culpa José Armando e diz que compreende Graziela. José Armando diz que jamais pensou que ela fosse capaz de uma coisa dessas. Branca segue culpando José Armando. Ele diz que assim que seu pai e Graziela chegarem, terá uma conversa com eles. Ele reafirma que não quer se casar com Graziela mais. Branca pede que ele espere mais um tempo. José Armando diz a Crisanta que está cansado de tudo, porque ninguém respeita suas decisões. Crisanta pergunta se ele tem algo com Esmeralda. José Armando diz que a ama e que sua mãe sabe disso. Ele diz que é fácil amar alguém como Esmeralda, pois sente carência e doçura nela. José Armando revela a Crisanta que Esmeralda foi criada por Dominga, a mesma que ajudou no seu parto, e fala que eles nasceram no mesmo dia. José Armando diz que nasceu numa família com dinheiro, enquanto Esmeralda nasceu num lugar pobre. Crisanta percebe que Esmeralda é filha de Branca e Rodolfo e confirma suas suspeitas. José Armando diz a Crisanta que esse é o motivo de sentir Esmeralda tão ligada à sua vida, como se um laço poderoso os unisse. Em pensamento, Crisanta se pergunta por que Dominga mentiu e ficou calada por tanto tempo, e o que será que ela pretende? José Armando diz a Crisanta que não lhe agrada em nada essa situação, pois seus pais acham que ele poderá ser feliz com Graziela, mas confessa que encontrou amor em Esmeralda. Crisanta o compreende e ele a abraça. Fátima elogia Graziela por ter dado um chega pra lá em Esmeralda. Fátima explica que o José Armando deixou ela abandonada para ir atrás da caipira sem sal. Graziela manda a mãe calar a boca. Fátima diz que sua obrigação é abrir os olhos de Graziela e cuidar dos interesses dela. Fátima pede à filha para descobrirem quem é essa Esmeralda, para saberem o que há entre eles dois. Dominga descobre que Graziela quase bateu em Esmeralda. Esmeralda fala que foi humilhada, mas que Graziela tinha razão, pois realmente é uma mulher brega, pouca coisa.
Dominga pede que ela não diga isso e que coloque os brincos. Esmeralda nega e pede que ela não lhe obrigue a colocar os brincos e avisa que Graziella zombou dela na frente de José Armando. Esmeralda confessa que uma senhora chamada Crisanta lhe viu com os brincos e se surpreendeu muito e lhe fez diversas perguntas: onde ela morava e quem eram seus pais. Esmeralda afirma que disse que foi Dominga quem lhe deu os brincos. Dominga sorri e acredita que nem tudo está perdido. Branca comenta com Crisanta que a situação é horrível, pois o José Armando está obcecado pela Esmeralda e decidido a se separar da Graziella. Branca diz que não sabe como terminará tudo isso. Branca pergunta o que ela conversou com Esmeralda e por que está tão calada. Crisanta fica em silêncio, mas diz que não tem nada a dizer. Branca pergunta do que elas falaram. Crisanta diz que só falaram umas palavras e que sentiu pena da moça. Crisanta diz que teve compaixão por Esmeralda. Branca a compreende. Crisanta quase infarta. Branca sai para pedir ajuda ao filho para atendê-la. Crisanta quer que tudo o que descobriu seja mentira, pois a criança estava morta. Adrian confessa para Inácio que caprichou no rodeio, para ficar bem com a Graziella, e quando viu o olhar dela o seguindo, sentiu mais coragem ainda, e o sorriso dela era um dos melhores prêmios. Ele menciona que sempre que seu olhar se cruza com o de Graziella, falam coisas muito bonitas. Graziella está dormindo e se lembra de Adrian. Ela admira a coragem e masculinidade dele e gostaria de pular nos braços dele para que ele a beijasse, assim como da outra vez. Graziella queria sentir o calor do corpo dele e tudo que puder ter direito estando com ele. Graziella raciocina ao pensar que Adrian e ela são de classes diferentes. José Armando examina Crisanta e percebe que ela está com a pressão alta. Ele pergunta se ela teve aborrecimentos ou preocupações. Ela diz que não. José Armando receita uns remédios para a governanta. Florzinha pergunta se Adrian já soube do que o Rodolfo fez com a Esmeralda. Adrian avisa que sim e pergunta por que o pai não fez nada. Flor diz que o pai deles tentou defender a Esmeralda, mas não teve jeito. Adrian critica Rodolfo Penha Real e diz que se tivesse lá no lugar do seu pai, teria defendido a Esmeralda. Flor diz que Rodolfo manda no seu pai e não poderia fazer nada, nem dizer nada. Flor ainda conta que a noiva do doutor disse coisas horríveis para a Esmeralda, porque estava com ciúmes. Adrian fica pensativo. Graziella pede perdão a José Armando. Ele diz que ela se comportou como uma barraqueira. Graziella reconhece seu erro e pede perdão novamente. José Armando diz que perdoar ela é o de menos. E aconteceram outras coisas. Ela compreende que agiu de forma indigna e relata que pedirá perdão a Esmeralda. Ele diz que não precisa. Adrian sofre ao pensar que Graziella gosta de José Armando e que esteja o usando. Graziella pede que José Armando não fique emburrado, pois está ali. Ele pede para esquecerem o que aconteceu. Graziella diz que nunca vão se separar, pois nasceram um para o outro. Já pela noite, Dominga aconselha Esmeralda a não pensar tanto. Esmeralda diz que devia ter escutado os conselhos do Lúcio. Dominga diz que o Lúcio sempre se mete onde não deve e se acha o dono de Esmeralda. Esmeralda diz que acredita que ele a vê como uma filha e por isso faz isso. Dominga diz que o Lúcio quer que ela morra para levar Esmeralda para casa. Dominga revela que não morrerá tão cedo. Esmeralda diz que o Lúcio é muito bom com ela, mas jamais moraria naquela casa, pois lá há algo que a deprime e a angustia. Dominga diz que ela se casará com um homem que ama e morará na casa dos Penha Real, de qualquer jeito. Dominga pede que Esmeralda conte a José Armando o que Rodolfo fez. Esmeralda prefere não falar nada. Rodolfo comenta com Branca que está satisfeito com os negócios da fazenda, pois o gado está ótimo, e a colheita de feijão foi magnífica. Rodolfo revela que tirou a cega do rodeio, quebrou o vidro de limonada dela e a expulsou do local. Esmeralda pergunta a Dominga se os brincos de Esmeralda pertenciam à família Penha Real, pois quando Crisanta os viu, ficou surpresa. Branca se atormenta e fica em choque ao saber o que Rodolfo fez contra Esmeralda. A mulher o repreende por ele ter agido dessa maneira com Esmeralda, tão duramente.
O machista diz que não se comove com a cegueira de Esmeralda e ressalta que houve algo entre ela e José Armando e que é melhor afastá-los definitivamente. Dominga diz a Esmeralda que os brincos chegaram às suas mãos por um poder sobrenatural. Esmeralda pede que ela pare de brincar. Dominga a abraça e pergunta se ela está brava com ela. Esmeralda diz que não. Esmeralda pensa em Graziella. Dominga pede que Esmeralda não tenha pena de Graziella, pois ela a tratou mal. Graziella conta à mãe que fez as pazes com o José Armando. Fátima fica feliz e mais tranquila. Adrian vai até a janela do quarto de Graziella e diz que não aguentava mais ficar sem vê-la. Ele pergunta por que ela foi embora e foi procurar o José Armando e se ama ele. Adrian pergunta o que significa para ela. Ele diz que está morrendo de ciúmes. Adrian a acusa de estar brincando com ele e de não amá-lo. Ela pede que ele a solte e que vá embora, pois podem flagrá-los juntos. Adrian diz que precisa vê-la amanhã. Ela diz que não pode e afirma que isso é uma loucura. No dia seguinte, Jacinta avisa Tula que pediu ao Inácio para trazer mais ovos para fazer o doce. Graziella fica sabendo por Crisanta que José Armando saiu cedo. Joana pergunta a Lúcio por Esmeralda. Ele diz que ela não veio hoje e avisa que soube que ontem ela vendeu limonada no rodeio da Casa Grande. Lúcio diz que queria que Dominga morresse. Joana pede que Ellie não diga isso e não deseja a morte dos outros. Lúcio sente raiva de Dominga pela liberdade que ela dá a Esmeralda. Joana tem um amor secreto por Lúcio, mas ele não sabe. Lúcio diz que assim que Dominga morrer, Esmeralda será sua. Joana diz que a obsessão que ele tem por Esmeralda o destruirá. Esmeralda e José Armando se encontram na cachoeira. Lá, eles riem juntos e conversam sobre algumas coisas, sobre eles dois. Ele conta sobre um sonho lindo que teve com ela. José Armando se aproxima de Esmeralda, a toca, e eles dão um beijo romântico e apaixonado. Eles ficam trocando carícias. José Armando descobre que Esmeralda não sabe ler. Ele diz que os cegos aprendem a ler, e ela aprenderia muito fácil. Esmeralda diz que seu professor nunca quis ensinar para ela. José Armando olha os olhos dela e pergunta por que ela nasceu assim, e se nunca distinguiu alguma coisa. Esmeralda diz que quando era pequena, às vezes percebia uma claridade quando estava fora de casa, mas depois nunca mais viu nada. Esmeralda diz que o Lúcio queria curá-la, mas não foi possível. José Armando quer devolver a visão para a amada. Esmeralda confia em Lúcio, já que ele disse que sua cegueira não tem cura. José Armando fica interessado em conhecer Lúcio Malaver. Ele abraça Esmeralda e diz que gosta muito de vê-la junto dele. Em seguida, a beija. Na hora do almoço, todos saboreiam uma comida feita por Tula. Fátima elogia tudo e ressalta que terá que sair daí direto para a academia. Rodolfo percebe José Armando distraído. Graziella revela que José Armando continua chateado com ela. Fátima diz que pensou que tivessem se reconciliado. Rodolfo diz que não gosta de vê-los assim. Adrian segue trabalhando. Ofélio chega e diz que falta marcar muitos bois. Ele pergunta se Adrian se incomoda com sua companhia. Adrian desconversa. Florzinha aconselha Esmeralda e diz que José Armando gosta dela e não da Graziella. Esmeralda diz que às vezes o vê confuso e acredita que ele precisa ordenar os sentimentos. Esmeralda tem medo que José Armando a troque por Graziella e que a abandone. José Armando diz a Graziella que mais cedo deu um passeio a cavalo e por isso se ausentou de casa. Graziella quer continuar aprendendo a montar. Ele diz que não terão tempo, já que Graziella irá embora com Fátima daqui a alguns dias. José revela que ficará na fazenda. Branca diz a Fátima que o José Armando foi comprar os remédios da Crisanta e não deve demorar muito. Fátima diz que espera que não seja uma desculpa dele para evitar de ficar com sua filha. Fátima conta para a amiga que o motivo da briga entre José Armando e Graziella foi a Esmeralda. Graziella se senta na cadeira, próximo à piscina. Adrian limpa a piscina. Jacinta critica ele por ficar olhando para Graziella. Jacinta diz que Graziella é comprometida com José Armando e que está apaixonada pelo noivo. Adrian se incomoda com o que Jacinta diz e sai.
Crisanta decide sair de casa por alguns minutos. José Armando volta até Graziella e diz que já irá para a cidade. Ela dá um beijo nele e pede que ele não demore. José Armando vê Crisanta andando e pergunta onde ela vai. Ela diz que vai dar uma volta. Ele proíbe ela de passear e pede que ela vá se deitar, pois foi isso que recomendou para ela. Ele avisa que vai ir à cidade comprar o remédio dela. José Armando vai à cidade comprar os remédios de Crisanta. Ele procura pelo endereço de Lúcio Malaver para falar com ele. Esmeralda diz a Florzinha que adoraria aprender a bordar. Flor diz que pode ajudá-la emprestando a agulha e as linhas. Esmeralda diz que pensou que ganharia um dinheiro com a venda da limonada, mas teve um prejuízo. Esmeralda pergunta a Florzinha se o Rodolfo ou a Branca parecem com José Armando. Florzinha diz que nenhum dos dois se parece com o doutor. Flor revela a Esmeralda que Branca se parece com ela. José Armando chega à casa de Lúcio Malaver. Dominga tira suas cartas por cima da mesa. De repente, Crisanta visita a mulher. Dominga diz que estava a esperando. Joana comunica a Malaver que o filho de Rodolfo Penha Real quer falar com ele. Crisanta pergunta se Dominga sabe por que ela veio. Dominga diz que imagina. Crisanta pergunta se ela criou Esmeralda e quem é ela. Dominga pergunta quem Crisanta acha que é. Crisanta menciona se é a filha de sua patroa Branca. Dominga afirma que sim, que Esmeralda é a filha biológica de Rodolfo e Branca Penha Real.